Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos da Matemática 2. Sou o professor Anderson Martinhão e hoje a gente vai estudar o conceito de função composta. Tá? Primeiro vamos começar provando que a composição de duas funções é de fato uma função. Então lá, a ideia é, em alguns casos, você tem duas funções, você consegue criar uma nova função que é composta delas. A gente viu composição de relações, né? É a mesma coisa aqui, né? Só que acontece, quando você faz a composta de duas relações que são funções, você quer que o resultado também seja uma função, né? Então, a gente vai provar que quando você faz a composição de duas funções, o resultado ainda é uma função. Só que tem que tomar cuidado com tem que ter algumas hipóteses ali que a gente tem que tomar cuidado. Então, suponha que f de a e b é uma função e g de c e d também é uma função, tá? São duas funções. Nós temos que ter obrigatoriamente que a imagem da função f é um subconjunto do domínio da função g. Tá? Assim, sem perda de generalidade, a gente poderia supor que o domínio da g coincide com o contradomínio da f. Né? Daí isso aqui seria imediato, né? Por que a gente tem que supor que a imagem da f é um subconjunto de c? Então, vamos relembrar como é que faz a composta, né? Então, eu tenho aqui um conjunto A e um B. E de A para B tem uma função f. Eu tenho um conjunto C, que no caso aqui vai ter que ter uma interseção com B, tá? Tal que de C para um outro conjunto D, nós temos uma função G. Então a ideia é a seguinte, dado um X, um elemento do domínio da F, a gente vai definir então uma função, né? G bola F. A gente lê G bola F. E o que ela faz no X? A ideia é primeiro você calcula o F de X. Né? Então quando eu calculo F de X, eu vou ter um elemento F de X. Tá? Aí a gente vai pegar nesse F de X e vai calcular G. Então a gente vai ter lá no final o elemento G de F de X. Tá? Então assim é a definição da função G bola F de X. Então o que é a composta G bola F? Em qualquer elemento X, você vai primeiro aplicar F. Aí você vai depois e aplica G na imagem do X pela F. Tá? E por que tem essa condição aqui? Porque olha só, o domínio da G é o conjunto C, né? Se, por exemplo, esse f de x caísse fora do conjunto C, a gente não conseguiria calcular a G, né? Porque a G só se calcula nos elementos que estão no seu domínio. Então, não pode, no caso a função f, ter elementos de x, tais que o f de x cai fora do domínio da G, né? Fora do C. Então, por isso que nós temos que ter a garantia que quando você calcular f, a imagem da f tem que cair dentro do domínio da G, tá? Seria algo assim, ó. Então tem que estar aqui dentro do domínio da f, tá? Dentro do C também. Ok? É claro, né? Se a gente considerar B e C iguais, aí você não precisa se preocupar com isso. Quando tem duas funções, é A de um f, uma função de um conjunto A sobre um conjunto C, e G, uma função de um conjunto C sobre um conjunto D, a composta G bola F está definida. Aí você não precisa se preocupar com essa condição, tá? Porque é claro que daí a imagem vai estar no domínio da G. Então essa condição é para garantir que você consegue definir a composta, porque na hora de calcular a composta, você vai ter que calcular o G nos f de x. Então é necessário que os f de x estejam dentro do domínio da sua função g, tá? Então essa composta
G bola F, o domínio dela vai ser o A. Quem é o A? É justamente o domínio da F. O contradomínio é o D, que é o contradomínio da G. E ela funciona, como eu falei, né? G bola F de X é G de F de X. Vamos provar que essa relação aí é uma função. Lá quando nós estudamos as relações, nós vimos que isso aqui é função. É uma relação, né? De A em D. Falta mostrar aquelas condições, né, de existência e unicidade. Né? Tem que provar que é função. Já estou chamando de função composta porque é a função, tá? Então a gente vai dar esse nome para essa função. Então essa função que pega de A em B, que é a composta das funções f e g, né? Que é a g bola f, em que f é uma função de um conjunto A no conjunto B e g é uma função de um conjunto C no conjunto D, que satisfazem isso. Então essa função g bola f definida como assim, como g bola f de x igual a g de f de x para todo x no conjunto a gente chama de função composta de g por f, tá? Vamos provar então que é realmente a função. Existência. Primeira coisa, tem que mostrar que para todo x que eu pegar no domínio, né, no A, existe um elemento no D que está relacionado com x pela g bola f. Vamos lá, seja x um elemento do A. O que acontece? A é o domínio. Deixa eu apagar aqui para não. É o domínio dessa função f aqui, né? Como f é função, existe um elemento no conjunto B que eu vou chamar de y, tal que y é o f de x, tá? Aí, por hipótese, tá? Por hipótese, tanto f quanto g são duas funções. Então, como f de A em B é uma função, né, e x é um elemento do domínio da f, existe um elemento y no contradomínio da f, tal que o y se escreve como f de x. Tá? Em particular, esse y vai estar nesse conjunto C aqui, ó. Por quê? Ó, se o y é f de x para algum x em A, y é um elemento da imagem da f. Só que por hipótese, a imagem da f é um subconjunto de C. Então, y é um elemento do conjunto C. Tá? Agora a gente vai olhar para a função g. G é uma função. E y está no conjunto C. Então, existe alguém lá no D que se escreve como g de y. Então, é o análogo que a gente fez para f. Né? Agora, como g de C em D é uma função, existe um elemento z no contradomínio da g, que é o conjunto D, tá? Tal que z se escreve como g de y, tá? Por quê? Existe esse z, porque o y está no domínio da g, tá? Só que o y, olha só, é o f de x. Então, desse modo, opa. Desse modo, z é um elemento
do contradomínio da G bola F, né? Que olha só, o D é justamente o contradomínio da G bola F, da composta, tá? Que satisfaz. Vamos lá. Por isso aqui nós temos que Z é o G de Y. Só que o Y eu posso escrever como F de X. Então isso aqui fica G do F de X. Quem é G de F de X? Olha a definição aqui da função. É justamente a composta da G bola F calculado no X. Então isso aqui é G bola F de X. Tá? Isso prova a existência. Então eu mostrei que, dado X um elemento do conjunto A, existe um Z, né, em D, tal que esse Z é G bola F de X. Tá? Então todo X no A, para todo elemento que eu pegar aqui, existe um cara lá que é a imagem dele pela função G bola F. Então todo elemento tem uma imagem. Ou seja, o domínio dessa relação é o próprio A. Tá? Para terminar, né, mostrar que de fato a relação composta de duas funções é ainda uma função, falta mostrar a unicidade. Como a gente mostra a unicidade? Você vai supor que tem um elemento aqui no domínio que tem duas imagens. Tá? Eu vou mostrar que essas imagens na verdade são iguais. Então sejam x um elemento de A. Vou chamar assim Z1 e Z2 pertencentes a D. Tais que... É que na verdade essa unicidade, pra você pensar bem óbvio, né? Porque ó, quando você aplica a f num elemento x, ele só vai ter uma imagem, que é o f de x, tá? É única porque f é uma função. Aí, como esse f vai estar no domínio da g, então você vai calcular a g dele, né? Você vai chegar em g bola f. Esse elemento também é único. Por quê? Porque g é função também. Tá? Você pode argumentar assim, tá? Para dizer que todo elemento tem uma única imagem. Então, vou fazer diferente, né? Acho mais fácil do outro jeito. Então lá, seja x um elemento em A. Como f é função, temos que um elemento y pertencente a B, tal que y é igual a f de x, é único. Só tem um. Tá? Agora também, como g é função e pelas hipóteses aqui, o y vai ser um elemento do domínio da G, né? Nós temos que z igual a g de y, que na verdade aqui é g da f de x, que é o g bola f de x, que satisfaz, né? Tal que... Não, peraí, tá mal escrito aqui. Temos que z, o elemento z em D, satisfaz, né, tal que z igual a g de y é único. Tá? Então só tem um z que satisfaz g de y para qualquer y que eu pegue ali no domínio da G. E só tem um y tal que y é f de x para algum x em A.
tá? Então suponhamos por absurdo que existem Z1 e Z2 no domínio ali, no contradomínio da composta, né? Tais que Z1 e Z2 são diferentes e Z1 é G bola F de X e Z2 é igual a G bola F de X também. Então olha só. Você vai chegar aqui Z1, ele é G bola F de X, que é a mesma coisa que G de F de X, só que F de X é único. Então Z1 é G de Y. Você também vai chegar que Z2 é G de Y também. Tá? Então da unicidade, né, só tem um Z que satisfaz isso, né? Segue que esses Z1 e Z2 são iguais, tá? De novo, ó, como G é uma função, nós temos que Z pertence a D que satisfazendo isso aqui é único, só tem um. Então, como Z1 é G de Y e Z2 é G de Y também, Z1 e Z2 são iguais. Portanto, Z1 é igual a Z2, o que é um absurdo. Bom, nem precisava colocar que era por absurdo, né? Vamos só assim, ó. Suponhamos que existem Z1 e Z2 em D, tais que Z1 é isso e portanto Z1 é igual a Z2. É isso, prova a unicidade. Né? Como é que você prova a unicidade? Você supõe que tem dois elementos no domínio que são imagem de um mesmo elemento X ali do contradomínio. Aí você tem que provar que esses dois elementos que você pegou no contradomínio na verdade são iguais. É isso que a gente fez, né? Peguei Z1 e Z2 no contradomínio. Supõe que ambos são a imagem de um mesmo elemento X. Então nós chegamos à conclusão que eles são iguais, tá? Então assim a gente pode concluir que G bola F é de fato uma função, tá? Então essa função a gente vai chamar ela de função composta de G por F, tá? É a relação composta a gente definiu lá atrás, tá? Quando nós estávamos estudando as relações, ok? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Duas funções de R em R, tá? Reais, que pega números reais, leva em números reais. Só que o domínio da F menos 1, F. O domínio da F é o intervalo fechado menos 1, 3. O domínio da G é o intervalo fechado 0, 9. Tá? F é a função x quadrado e G é a função raiz quadrada. Bom, pessoal, vamos ver agora alguns exemplos, né, de composição de funções. O primeiro exemplo, vamos pegar f, uma função x quadrado, tá? Só que o domínio dela, eu vou olhar só no intervalo menos 1, 3. E eu também vou olhar uma função g, que é a função raiz quadrada, tá? Então pega o número e extrai a raiz quadrada. Então a g não está... Nunca o domínio dela pode conter números negativos, né, para ser função. No caso, vamos pegar só o intervalo fechado 0, 9. Tá? Então, a primeira coisa, note que para conseguir calcular essa g bola f, essa condição tem que ser satisfeita, tá? A imagem da f tem que ser subconjunto do domínio da g. Então, note que a imagem da f é justamente o intervalo 0, 9, que é igual ao domínio da g.
Na verdade aqui vale igualdade, tá? Fica aí de exercício vocês provarem isso aqui, tá? Que a imagem da F é justamente o domínio da G. Dá pra ver isso olhando pro gráfico, tá? Dessa função. Então aqui essa curva é o gráfico da função x², né? De R em R. Só que a gente vai olhar ela só no intervalo menos 1, 3. Então, ó, quando o x varia de menos 1, 3, a função vai ter essa curva aqui, ó. Onde eu estou passando o mouse, né? E vai parar lá em cima no 9. Né? Aí quando você projeta nessa curva aqui, ó. Esse pedaço de curva aqui só onde eu estou andando, né? Ó, do menos 1 até x igual a 3. Quando você projetar no eixo y, vai dar essa intervalo. Vai dar o quê? Vai dar intervalo 0, 9. Tá? Todos os pontos dessa curva aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, as ordenadas estão variando de 0 a 9. Tá? Então, vamos lá. Logo a G bola F, ela existe, tá? Está bem definida. O que acontece? Se essa condição não for satisfeita para duas funções, então você não pode fazer a composta delas. Tá, por exemplo, aqui você não consegue, por exemplo... na verdade, aqui dá. Tá, pode ter funções que você não consegue fazer a composta, tá? E o fato de a G bola F existir também não me garante que a F bola G exista, tá? Que da mesma forma que eu faço G bola F, por que eu não posso fazer F bola G? Será que não dá? Às vezes dá, às vezes não dá. Depende do domínio e do contradomínio da sua função, né? Essas propriedades que tem que ser satisfeitas. Tá? Para a função F bola G existir, você vai ter então que a imagem da G tem que ser um subconjunto do domínio da F. Tá? Então, ó, qual é a cara da função G bola F? Então, para todo x no intervalo fechado menos 1, 3, que é o domínio da f, né? G bola f de x é a mesma coisa que g calculado em f de x. Quem é f de x? X². Então isso é a mesma coisa que g de x ao quadrado. O que a g faz? Pega um número, tá? Pensa aqui nesse x como uma variável, tá? Então pega o número e extrai a raiz quadrada dele. Qual o número que eu estou extraindo a raiz aqui? É o x². Então isso é raiz quadrada de x ao quadrado. Como esse x pode ser um número negativo, tá? A raiz quadrada de x² não é x, tá? Simplesmente é módulo de x. Isso para todo x no intervalo fechado menos 1, 3. Portanto, a nossa função é a seguinte, ó. G bola f em R, né? Porque é R. Porque o domínio da composta G bola f é o domínio da f e o contradomínio é o contradomínio da G. E o que ela satisfaz? Ela pega tudo x e leva no G bola f de x igual a módulo de x, tá? É a função módulo. É a composta da função g com a função f, tá? Vou fazer mais um exemplo. Ó, aqui, f e g são duas funções que pegam só números inteiros e levam em números inteiros, tá? Então é claro que a imagem da f está contida no domínio da g, que o contradomínio da f é igual ao domínio da g, né? Então a composta está bem definida, tá? Quando você tem a igualdade do contradomínio com o domínio aqui, a G bola F está bem definida. Também vai estar definida
F bola G, tá? Nesse caso. Então vamos determinar G bola F e vou fazer F bola G também. Olha só, para todo inteiro x, nós temos o que é G bola F de x. Por definição, esse é G calculado em F de x. Agora, F de x é x mais 3. Então, isso é G de x mais 3. Agora, o que a sua G faz? Ela pega um cara, um elemento, um inteiro, né? E subtrai 3. Então, o elemento que a gente está calculando é no x mais 3. Então, faz... Ela vai pegar x mais 3 e vai subtrair 3. Isso vai dar o próprio x. Tá? Nesse caso aqui, a gente vai ver nas próximas aulas. A gente fala que G é uma inversa à esquerda da F. E F é uma inversa à direita da G. Tá? Porque para todo x, a composta coincide com a identidade. Essa aqui, ó, é a função identidade nos inteiros, né? Aquela função que pega todo x e leva no x. Tá? Mas próximas aulas a gente comenta essa parte aí mais a fundo. Ó, também vamos fazer F bola G. Por definição, esse é F da G de x. O que a G faz? Pega o x, leva em x menos 3. Isso é F de x menos 3. Então isso é x menos 3. Agora o que a F faz? Soma 3, né? Qualquer elemento. Então pega o x menos 3 e soma 3. Isso dá x também. Então, de novo, a F bola G também é identidade, tá? Nos inteiros. Então, nesse caso, a gente fala também que a G é uma inversa à direita da F e F é uma inversa à esquerda da G. Como as duas compostas que resultaram na função identidade, quando isso acontecer, a gente vai falar que uma função é inversa da outra, tá? Isso vai ser lá na última aula que a gente vai ver nesse curso. Uma das últimas, né? Então, portanto, quem são essas funções? As duas funções, na verdade, são iguais, tá? Então, G bola F é a função que vai dizer em Z, que para todo x leva G bola F de x, é o próprio x, e F bola G também, é a função que vai dizer em Z, que para todo x leva em F bola G de x, que é o próprio x. Tá? Vou pegar um exemplo aí com domínio contra domínio pequenos, tá? Ah, tá. Só voltando. Nesse caso, ó, eu acho que a G bola F e a F bola G coincidiram, né? Nem sempre isso ocorre. Deu a mesma função, tá? Então, vamos ver nesse caso aqui, ó. Então aqui, F é uma função de um conjunto A no conjunto B e G é uma função de B em A. Então, nesse caso, dá para fazer as duas, né? Tanto F bola G quanto G bola F. É, ó, a imagem da F coincide com o domínio da G. E a imagem não, né? Só voltando. Ó, o contradomínio da F é igual ao domínio da G. Então G bola F está definida. E o contradomínio da G coincide com o domínio da F. Então a F bola G também está definida, tá? Aqui os conjuntos A e B são esses, tá? Então a gente consegue determinar as compostas G bola F e F bola G. Nesse caso, em que os conjuntos A e B são finitos, com poucos elementos, a maneira mais fácil de representar essas compostas talvez seja olhando os diagramas sagitais, né? Então, ó. Deixa eu fazer então eles aqui.
Então, se esse aqui é o A, esse aqui é o B, esse aqui é o C. Não tem C, né? Tá, acho que pra ficar mais fácil, eu vou chamar esse aqui de A também, tá? Vou fazer outra cópia do A aqui na frente. Aqui, ó. O A tem as letras A, B, C, D e E. Então aqui vou colocar... É uma outra cópia do A, tá? Pra não ficar muito embolado ali a figura. B tem as letras X, Y, Z e W. Vamos lá, fazer a F primeiro. Vamos representar a F. A F leva o A no X. Ela leva o B no X também. O C vai no Z. E o D no W. E o E no W também. Essa é a função F. Agora a G que vai do B no A. Então, pra não... Agora, se eu não fizesse outra cópia do A aqui, eu ia ter que ficar fazendo flecha do B pro A, né? Vai ficar mais simples, mais fácil de enxergar. Vamos lá, agora ela leva o X no B. Y no C. Z no A. E W no E. Então, por exemplo, quem é G bola F do A? Isso é G do F de A, né? Que é G de X, que é B. Acho que era só andar, né? Ó. A vai para o X, X vai para o B. Quem é o G bola F do B? Isso é G do F de B. F de B é X. Então isso é G de X. Quem já viu que é B. Então ó, o B vai no X e o X vai no B. Agora G bola F do C. Isso é G do F de C. Quem é F de C? F de C tá aqui, ó, em azul. É o Z, né? E o Z vai pro A. Então isso é G de Z, que é o A. Quem é G bola F do D? Isso é G do F de D. Agora o D vai para onde? Vai pro W, né? E o W vai pro E. Então o G bola F do D é o E. Então isso é G de W, que é o E. Agora G bola F do E. Isso é G do F de E, que é o G. Quem é o F de E? É W também. Que G de W é E. Então isso aqui é G de W, que de novo é o E. Então a composta leva o A no B, o B no B, o C no A, o D no E e o E no E.
fazer o B agora aqui na frente para ficar mais fácil também. A gente olhar F bola G. Então aqui é outra cópia do B, tá? Então aqui tem o X, o Y, o Z e o W. Então olha aqui o que a F faz, né? A F leva o A no X. O B também vai no X. O C vai no Z. O D vai no W. E o E vai no W. Essa aqui é a F. Então agora vamos olhar. Vou apagar aqui para não confundir. Vamos olhar agora F bola G. Primeiro se aplica a G. Depois a F. Ah, só voltando aqui. Na G bola F, você poderia... Tem alguns autores que representam assim, tá? Então, G bola F é uma função que sai do domínio da F, que é o A, no contradomínio da G, que é o A também. Então, G bola F é uma função de A em A, que pega, vamos lá, o A leva no B, aí coloca todas as imagens aqui. Quando tem poucos elementos, você pode fazer isso. O A leva no B, o B vai no B, o C vai no A, o D vai no E e o E vai no E. Tá? Pronto. Vamos fazer mais rápido a F bola G. Eu vou fazer direto assim. Então quem é a F bola G? Qual é o domínio dela? É o domínio da G, que é o B. E qual é o contradomínio? É o contradomínio da F, que é o B também. Então se aplicar em elementos de G, né? De B, que são X, Y, Z e W. Então X, Y, Z e W, quais são suas imagens aí para essa composta? Vamos lá. X vai no B e o B vai no X. Então o X vai no X. O Y. Y vai no C e o C vai no Z. Então Y vai no Z. Agora o Z. Z vai no A e o A vai no X. Então o Z vai no X. E o W. A função W, a função G leva o W no E e a F leva o E no W. Então W F bola G de W é W. Então essa é a função F bola G, tá? Então, ó, nesse caso é fácil, né? Ver as relações aqui, né? Deduzir a composta. Quando a gente estudou lá em relação composta, a gente já tinha feito alguns exemplos assim, né? Que é quando tanto o domínio quanto o contradomínio são finitos e tem poucos elementos. Então fica fácil a gente enxergar essa função por diagrama sagital, né? Caso tenha a função dos reais, a maneira mais fácil é fazendo o gráfico cartesiano, né? Então note que claramente essa função é diferente dessa. Então nem sempre a composta é comutativa, tá? Por quê? Para começar, ó, você não precisa nem olhar. Basta notar o seguinte: os domínios e contradomínios são diferentes. Então acabou. As funções podem ser diferentes, tá? Então,
igual tem aqui, a gente tem uma F de A em B e uma G de B em A. Então a G bola F vai de A em A e a F bola G vai de B em B. Acabou. Se o A e o B forem diferentes, igual aqui, ó, as funções compostas serão diferentes, tá? Mesmo que ambas existam, tá? Então pode acontecer de ter duas funções, existirem as duas funções f e g, existirem as duas funções f bola g e g bola f. Aí pode acontecer dessas funções serem iguais ou diferentes, tá? Pode acontecer de f bola g ser igual a g bola f. Pode acontecer de elas serem distintas, tá? E tem um caso também que pode acontecer de só existir uma delas, tá? Às vezes a f bola g existe, a g bola f não existe, por causa daquela condição da inclusão da imagem, né? No domínio de uma função ser satisfeita para uma, mas não para outra. E pode acontecer de não ter como calcular a composta, tá? Às vezes, por exemplo, você quer calcular g bola f. Se a imagem da g não estiver contida no domínio da f, não existe a g bola f. Tá? Ao contrário, né? A imagem da f não estar contida no domínio da g, a g bola f não existe. Tá? Então, pelo que a gente acabou de ver, propriedade comutativa, que seria se elas que seriam duas funções comutativas, f e g. Se f e g forem comutativas, vale isso aqui, ó. Tá? Quando isso acontecer, você pode falar que a função f e a função g são comutativas, tá? Só que isso nem sempre é verdadeiro. Tá? Então não é uma propriedade que sempre vale f bola g igual a g bola f. É isso que está falando sobre observação, tá? Agora vamos mostrar, para encerrar a aula, que a composição de duas funções satisfaz a propriedade associativa. Ou seja, a gente quer mostrar que se eu tenho três funções aí, f bola g, suponha que dá para calcular, tá? As compostas bem definidas. A gente quer mostrar, por exemplo, que f bola g bola h é igual a f bola g bola h. Então, ou seja, tem três funções. E dá para fazer f compor com g e depois compor com h. Também dá para fazer g compor com h e depois compor com f à esquerda. Então a gente vai mostrar que tanto faz a ordem que você começa a fazer a composição, tá? Se eu pegar f compor com g e depois compor com h, é a mesma coisa que fazer g compor com h e depois compor a f à esquerda. Vai dar a mesma função. Então vamos supor que eu tenho três funções f bola g, tal que eu consiga fazer a composta das três, tá? Então vamos pegar três funções, f de a em b, g de c em d e h de e em f. Três funções tais que... Então eu quero que f bola g e g bola f estejam bem definidas, né? Então, g bola h esteja bem definida. Então, para g bola f estar bem definida, a imagem da f tem que estar contida no domínio da g, que é o c, e a imagem da g tem que estar contida em e, né, que é o domínio da h. Tá? Essas condições só para garantir que eu consigo fazer a composta h bola g bola f, tá? Então, se você olhar essa composta aqui, por exemplo, se eu fazer... Vamos fazer essa aqui primeiro. Então, anote que... Então, aqui é a função h bola g bola f. Bom, f é uma função de a em b. Então, g bola f, como g é uma função de c em d, vai ser uma função de a em d. A g bola f é de a em d. Quando eu compor com h, ó,
H é de E em F. E a G bola F é de A em D. Então essa composta, estou compondo uma função com outra que já é uma composta. Vai ser uma função de A em F. Tá? Vai do domínio da G bola F no contradomínio da H. Então vai ser uma função que vai levar todo x. Como é que ela vai fazer? Vou pôr o colchete aqui para diferenciar. Então, essa função faz o quê? Ela calcula H na G bola F de x. Tá? E agora, só que e se eu fizer essa H bola G bola F assim? De novo. Primeiro fazer a composta H bola G. Depois pegar essa composta e compor com F. Então olha só, H bola G vai ser uma função de C em F. Então vou compor uma função de C em F com a função de A em B. Então também vai ser uma função do A em F. Que a todo x leva em H bola G bola F de x. Por definição de composta. Isso é H bola G. Isso é H bola G calculado em f de x. Eu quero mostrar que essa função é igual a essa. Como é que você mostra que duas funções são iguais? Eu tenho que ter mesmo domínio, mesma imagem, né? E, digamos assim, o mais importante, né, é mostrar que elas têm o mesmo valor em todo número do domínio, todo elemento do domínio, né? Então, vou mostrar que para qualquer x que eu pegue, nós vamos ter que aplicar essa função no x e essa função no x vai dar, nos dois casos, o mesmo elemento. Então, para qualquer x no conjunto A, nós temos o seguinte. Vamos fazer a primeira ali. H bola G bola F de x. Então, isso é, por definição, H calculado em G bola F de x. Por definição de composta. Estou olhando essa composta, né? Eu estou olhando assim, essa função amarela ó, como sendo uma função. Estou compondo a função H com essa função amarela. Então é a mesma coisa pegar a função amarela, calcular no x e depois calcular nesse valor a função H. Agora vamos olhar aqui dentro, ó, G bola F de x. O que é isso por definição? Isso é H. Então dentro do parênteses vai ficar o quê? G bola F de x é a mesma coisa que calcular G no F de x. Tá? Só que o que a gente está fazendo aqui, ó? Note que eu peguei a f de x, calculei a g. Calculei a g num f de x e depois calculei h nessa g desse elemento. Então eu enxergo o f de x como sendo um elemento. A gente aplicou a g nele e depois que eu aplicou a h nele, né? Isso por definição é o que? É a composta h bola g calculado em f de x. Tá? Aí agora de novo, eu tenho essa função. Vou pintar de outra cor. Essa função verde calculado num f de x. Então, como tudo aqui faz sentido, né? A questão dos domínios contra domínios, tá? Tudo isso que eu posso fazer. Então, a função verde calculada em f de x, isso é a composta dessas duas funções, né? Isso é igual a bola g composto com f, e aí tudo isso calculado no x. Né?
Vou pôr um colchete aqui para ficar mais. Então, para todo x, essa função amarela calculada no x vai dar sempre o mesmo resultado que essa função azul calculada no x, tá? Portanto, essas duas funções são iguais. Tá. Então, como? H bola, G bola F de x é igual a H bola G bola F de x para todo x em A, segue que H bola G bola F é igual a H bola G bola F, tá? Ou seja, é válida associativa na composição de funções, tá? Então, você não precisa colocar parênteses, tá? Você está compondo 3 funções, você pode escrever simplesmente assim, sem parênteses. Você pode compor de maneira que você quiser, tá? Você pode compor primeiro essas duas e depois fazer composta com G, ou compor primeiro essas duas e depois fazer composta com F, tá? Bom, gente, a aula de hoje era isso. Aí na próxima aula a gente continua aí o estudo das funções. A gente vai estudar as funções injetoras, tá? A gente vai começar aí algumas aulas estudando as funções injetoras, sobrejetoras, bijetoras, tá? Nas próximas 3 ou 4 aulas. Até lá então.